Quando os problemas se levantam e as pessoas começam a te perseguir, quando as pessoas começarem a falar mal de você, o que você faria ou como você age diante dos problemas? Estamos aqui vendo o momento onde Estevão está sendo pressionado, está sendo ali, indagado acerca de muitas coisas, acusado de uma forma injusta e agora ele começa a pregar. Como é que vai terminar esse desfecho? É isso que nós vamos ver no dia de hoje em Atos capítulo de número 7. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, Bíblia em um ano está chegando mais uma vez aqui para você, para edificar a sua vida. Eu sou o pastor Leandro Machado e é um privilégio estar aqui com você. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para você receber vídeo todo dia. Nós estamos tendo vídeo diário e vídeo mais do que um ainda por dia, em alguns dias da semana. Tudo isso para te dar, querido, o maior número de ferramentas para se expor à palavra e viver de uma forma plena, nobre, de uma forma excelente, tá bom? Também lá no meu Instagram, todos os dias, de segunda a sexta, eu tô lá às 7 da manhã com uma live, dos meus escudeiros. Então corre lá, se inscreve também, segue lá para que você fique inteirado de tudo. Hoje eu vou de revista e atualizada, tá bom? Essa Bíblia aqui, e nós vamos de Atos capítulo de número 7, então a partir do verso 23, dando continuidade aqui ao discurso de Estevão, e vamos ver como é que essa história vai acabar. Ele diz assim, quando completou 40 anos, aí lembra que ele está contando toda a história. Abraão teve a promessa e tal, ele vai continuar. Ele diz, quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe por defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Aqui ele já está falando de José, tá bom? E ele contou a história de José, aí ele vai falar de tudo mais. Aí agora vai falar de Moisés. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o levaria para salvar por intermédio dele. Ele, porém, não compreendeu. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-lo em paz, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que estão ofendendo um ao outro? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu como autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar como fizeste ontem com o egípcio? A essas palavras, então, Moisés fugiu, como peregrino na terra de Midian, onde nasceram seus 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe também no deserto de Sinai um anjo, e entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Verso 32. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar. Disse-lhe então o Senhor, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Verso 34. Vi então o efeito do sofrimento do povo do Egito, ouvi o seu gemido, desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, como assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios nos sinais da terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Verso 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos citará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem os nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram no seu coração. Voltaram ao Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou na terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram como sacrifício ao ídolo, alegrando-se com obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas de sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos. Verso 43. E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também os nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações de Deus e o expulsou da presença deles até os dias de Davi. Verso 46. A este
achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus e para Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que a casa que me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e de ouvidos também, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram aos vossos pais, também assim o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vos tornares traidores, assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjo, não aguardaram. Verso 54. Ouvindo isso, se enfureceram ainda mais no seu coração e rangiam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes e arremeteram contra ele, lançando fora da cidade. O apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aí o Saulo, que a gente vai ver a conversão dele daqui a pouco, né? E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta, e agora presta atenção nessa fala. Ele disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras ele adormeceu. Essa história mexe comigo. Nossa, meu Deus, porque a gente vê um cara usado por Deus, fluindo em muitas coisas, e ele começa a fazer sinais, e aí o povo fica com inveja, o povo vai atrás, o povo critica, ele conta toda a história, né, para mostrar o quê? Que a palavra foi dada, que Deus teve compaixão, misericórdia, cuidou, mas o povo, né, mesmo assim rejeitou Deus, rejeitou a palavra, e aí eles acabam matando, né, Estevão, né? E eu fico às vezes me pensando, se eu estivesse, na condição desse cara, né, o que é que eu ia dizer? Você vê que diante de tanta dor, levando a pedrada e tudo mais, ele fala: Pai, não impute sobre eles esse pecado. Nossa, são as mesmas palavras de Jesus. Às vezes a gente fala que é imitador de Cristo, mas é de uma forma tão superficial. Sabe, querido, isso é o verdadeiro evangelho. Está disposto a vencer a nossa carne, subjugar as nossas vontades para que o próximo esteja à nossa frente. Uau, que coisa linda, meu Deus. Bora lá, Deuteronômio, estamos indo quase para o capítulo final, né? Hoje é o penúltimo dia de Deuteronômio, amanhã nós vamos terminar Deuteronômio. Bora lá então, Deuteronômio 31, verso 1, ele diz assim, ó. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e lhes disse: Sou hoje de idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse que eu não vou passar o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá as nações diante de ti, e tu a possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez em Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vocês, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem desamparará. Chamou então Moisés a Josué e lhe disse, diante de todo Israel: Sê tu, Josué, forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, e ele será contigo, e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem atemorizes. 9. Essa lei escreveu Moisés e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Mas juntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. E ele continua aqui no verso 13: para que seus filhos
que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, o qual ides passando o Jordão para possuir. Verso 14. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias estão chegando para que morras. Chama Josué e apresentai diante da tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram. Moisés e Josué se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, o qual se deteve na porta da tenda. Disse então o Senhor a Moisés: eis que está para dormir com os teus pais, e esse povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e acabará me deixando e anulará a aliança que fiz com eles. Naquele dia a minha ira se acenderá contra eles, desampará-lo-ei, deles esconderei o rosto, para que sejam devorados. Tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar com o nosso Deus no meio de nós. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado outros deuses. Escrevei para vós outros esse cântico e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, o qual sob juramento prometi aos seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tomado outros deuses, e houver servido e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois sua descendência sempre o trará na boca. Porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu o cântico e os ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: seja forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra sob juramento que lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança, dizendo, verso 26, tomai o livro de lei e colocai-o de lado da arca da aliança, o vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço tua rebeldia e a tua dura serviço, pois se vivendo eu, ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ele diz no 28, ajuntai perante mim os anciãos das vossas tribos e dos vossos oficiais, para que eu vos fale aos seus ouvidos essas palavras contra eles. Por testemunha, hoje tomarei céus e terra. Porque eu sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com obras das vossas mãos. Gente, isso aqui é muito compreensível. Por quê? Porque o povo, mesmo estando com Moisés, que fez todos os milagres, eles já deram muita presepada, eles já adoraram ali imagens, já fizeram tudo. Deus, que sabe todas as coisas, Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus já falou, eles vão errar, Se continuar assim, se não fizer nada, eles vão se perder e os males vão vir sobre eles. Por quê? Se proceder bem, bênção. Se proceder mal, maldição. No verso 30 ele vai dizer, então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Agora presta atenção, capítulo 32, verso 1, o que foi que Moisés cantou para eles, Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as minhas palavras da minha boca. Goteje minha doutrina como chuva, destile minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Verso 5. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas o Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te estabeleceu? Lembra-te dos dias da sua antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e ele te dirá. Quanto ao Altíssimo, distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros. Fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é seu povo. Jacó é a parte da sua herança.
Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou com a menina dos olhos, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e tome-os e os leve sobre elas. Assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha, o azeite da dura pederneira, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e também dos bodes, com o mais escolhido dos trigos, e bebeste o sangue das uvas no mosto. Verso 15. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou, ficou nédio, abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram os zelos e com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e desprezou por causa da provocação dos filhos e filhas. E disse: esconderei deles o rosto. Verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é de Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação a despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas messes e abrasará o fundamento dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes de pó. Fora devastará a espada e em casa o pavor. Tanto o jovem quanto a virgem, tanto a criança de peito como o homem encanecido. Eu teria dito: por todos os cantos espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido. E ele continua: e não foi o Senhor que fez tudo isso. Verso 28. Porque o meu povo é gente e falta de conselhos. É neles que não há entendimento algum. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não lhes vendera e se o Senhor não lhes entregar? Verso 31. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, o seu vinho é ardente, veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Verso 35. A mim me pertence a vingança e a retribuição ao seu tempo, quando se revelar os seus pés, porque o dia da sua calamidade estará próximo e o seu destino se apressa em me chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e compadecerá dos seus servos quando vir o seu poder que se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que vos haja esconderijo para vós outros. Vede agora, eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por mim a vida eterna, e se eu afiar a minha espada reluzente, a minha mão exercitar juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. Então olha aqui, a gente está vendo, né, Moisés de fato falando tudo aquilo que iria acontecer uma vez que eles adorassem outros deuses, tá bom? Verso 42. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai a nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhe: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos,
que cuidem de cumprir essas palavras desta lei. Porque a palavra não é para vós outra coisa vã, antes é a vossa vida. Porque essa mesma palavra prolongarei os dias na terra, passando o Jordão, ides a possuir. Verso 48. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Ebarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dou então por possessão. E morrerás ali naquele monte, o qual terás subido, e te recolherei do meio do povo. Como Arão teu irmão morreu no monte Hor, se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá e Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou agora aos filhos de Israel. Então a gente vê, né, que de fato Deus havia dito, porque Moisés não foi fiel, né, de uma forma completa àquelas ordenanças dele, ele se irritou, fez do jeito dele. Deus falou: você junto com o povo não vai entrar na terra, e assim Deus cumpriu. Bora terminar de ler Jó num lugar diferente, porque a minha linda filha acordou, né, filha? E ela tá chorando, pedindo a mamãe. Filha, a mamãe já vem, tá bom? Vamos tomar um tetezinho. E é muito engraçado, ela fica quieta. Na hora que eu dou play pra gravar, ela começa a chorar pra aparecer o choro no vídeo. Filha, esse aqui é bom. Ai, peraí. Bora de Jó, capítulo de número 21, a partir do verso de número 1. Ai. E ele diz assim, Jó 21. Respondeu, porém, Jó... Ela percebe que eu aperto o play e ela começa a reclamar, vai aparecer no vídeo. Quer ver? Cara? Vamos lá então, Jó, capítulo de número 21. Ô filha, você quer participar do vídeo? Vem cá. Olha como mamãe tá trabalhando, filha. Mamãe já deu assim. Bora então, agora que vai dar, hein? A Anne pegou para tomar o TT aqui, agora vai dar pra gente ler. Jó 21, diz assim: respondeu então, porém, Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será por consolação. Tolerai-me, falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim, pasmai, e põe a mão sobre a minha boca, porque só de pensar nisso me perturbo. É um calafrio que se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, seus descendentes ante os seus olhos. Nas suas casas tem paz, sem temor, e a vara de Deus não os fadiga. O seu touro gere e não falha, suas novilhas têm cria e não abortam. Deixam correr as suas crianças como um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa e alegram-se com a flauta. Passam ele os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes que disseram a Deus: retira-te de nós. Filha, que bom. Vou colocar aqui. Aí. E ele continua, né? Não desejamos conhecer os teus caminhos, verso 15, que é todo poderoso para que o sirvamos, e que nos aproveitará se lhes façamos orações. Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes se sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento, como a praga arrebatada pelo redemoinho? Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para os seus filhos, mas é ela que deveria dar o seu pago para que o sinta. Nossa, como é diferente, né? Quando a gente lê na mensagem e também na nova versão transformadora, a linguagem é fluida, né? Na revista atualizada e na corrigida também é tão quadrado, né? Umas palavras difíceis, né? E ele continua, né? Verso 20: seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele bebe o furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, do que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém pode ensinar a ciência de Deus, e ele os julga que estão como estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite, e fresca a medula dos seus ossos. 25.
Outro, no contrário, morre na amargura de coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes o cobrem. Ou seja, todo mundo vai para o mesmo lugar. Ele está falando, vai para o pó, todo mundo vai morrer. 27. Vede que conheço os vossos pensamentos, os justos e os desígnios, como os tratais, porque tereis onde está a casa do príncipe e onde a tenda que morava o perverso. Porventura não tendes interrogados que viajam e não consideraste as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade, socorrido no dia do seu furor? Quem lhe lançará ao rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago pelo que o faz? Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Filho, não. 33. Os torrões do vale são leves e todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram adiante dele. Como, pois, vos consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Olha lá que dizia não, filho. Acho que é OP, tá bom, papai vai mudar. Gente, então a gente termina aqui assim, né, o nosso vídeo de hoje, né, com uma leitura, mais uma vez Jó procurando aí o entendimento acerca de Deus. A gente viu ali já Moisés anunciando a morte dele, Josué de fato já o substituindo, porque amanhã a gente vai terminar o livro de Deuteronômio, né, e vamos ver ali toda essa história de Moisés se findando e iniciando a história do seu sucessor Josué. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal, não é? Ativa o sininho para você ser lembrado. Se você está aqui no Instagram com a gente, não é? Compartilha aí nos seus stories para que o maior número de pessoas seja alcançado. Bora ler a Bíblia, bora desfrutar do melhor de Deus e eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.